misericórdia e paz. Isso é bom, irmãos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amados, a gente sempre fala, você não foi que ouvir isso, mas ficou gravado na minha mente. A gente sempre fala isso, recorrentemente. Nada no mundo funciona tão bem como a igreja, quando essa funciona de forma correta. Porque a igreja pode funcionar de forma incorreta, né? Incorreta. Mas existe um meio modo que o Senhor preparou, Ele que ordena todas as coisas, e ordena todas as coisas, e edifica a sua igreja, há um meio modo pelo qual a igreja pode ser, de fato, representativa do Senhor aqui na terra, segundo o seu propósito, não é isso? A palavra de Deus diz, vou citar frases soltas, tá? As irmãos vão pegando ela. A palavra de Deus diz o seguinte: aquele que se gloria, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou Deus. Se existe uma glória, sabemos que Deus a tem. Se existe uma glória que pode sobejar para mim e para você, que possamos desfrutar, é conhecer a Deus. Aí está o ponto alto, tá certo? De toda uma demanda, porque a partir deste conhecimento é que você vai experimentar, de fato, né, quem esse Deus é, em seus atributos. Né? Hoje eu vou fazer uma pausa naqueles estudos que nós estamos tratando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E, a bem da verdade, quanto à pessoa dele, embora saibamos que o tema não pode se exaurir, na medida que foi possível, né, a gente tratar de alguns assuntos, nós assim o fizemos, mas nós vamos, na verdade, nós concluímos, né, dentro dessa percepção nossa, a demonstração da pessoa de Jesus Cristo. E a nossa intenção depois é nós estarmos tratando a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a pessoa, né, a justificar uma obra, né, dá sentido e dimensão com uma obra. A pessoa que é para poder fazer, né? A pessoa que é para poder fazer. Então, queridos irmãos, hoje eu vou dar uma pausa aqui, como diríamos, uma pausa na leitura. E como a nossa intenção, segundo o versículo que professamos, que dissemos, que aquele que se glorie sem conhecer ao Senhor, saber que Ele é Deus, eu hoje queria, muito rapidamente, falar com os irmãos a respeito do conselho de Deus. Os irmãos já ouviram falar disso? Do conselho de Deus? Sim. Amém. Conselho de Deus. Deus tem um conselho, irmãos, né? Nós vamos, na medida que formos avançando, nós vamos desdobrando este assunto. Então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios 1. Versículo número 11. Diz assim a palavra do Senhor: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu quero
enfatizar na parte final do versículo, que diz que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O Deus que nós professamos crer faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Isaías 46, versículo 9 e 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer, porque Tu nos trouxeste, Senhor, a este lugar chegamos aqui, Senhor, e este local estava fechado. Mas esse local não é a igreja, Senhor. A igreja somos nós. A igreja é composta de todos aqueles que nesta cidade e em toda a terra professam o nome do Teu Filho Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Por isso, Senhor, no nome dele, deste que é Salvador e Senhor, nós te pedimos, fala conosco nessa noite. Abre o nosso entendimento, Senhor. Dilata os nossos corações. Faz-nos, Senhor, receptivos, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Fala comigo esta noite, fala com os meus irmãos. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nós vamos hoje falar um pouquinho a respeito do conselho de Deus. E aqui eu coloquei uma definição sobre o que é o conselho de Deus. Mas antes de falar o que é, eu vou dizer o que não é. E não vou ser exaustivo. O conselho de Deus não é a opinião de Deus. Tipo assim, eu preciso de um conselho, então eu vou pedir um conselho a Deus, que Ele vai me dar uma opinião a respeito deste assunto. Não é isso o conselho de Deus. O conselho de Deus não é uma proposição. O conselho de Deus não é uma proposta que Ele faz, por exemplo, aos homens. Não é uma proposta de um caminho que eventualmente o homem deva andar. Não é uma proposta. O que é o conselho de Deus? Esses versículos que nós lemos aqui, eles dão uma introdução, dão uma dicasinha boa para a gente.
O conselho de Deus é o plano eterno de Deus para todas as coisas. O conselho de Deus é o seu decreto, é a sua ordem para o cumprimento de todas as coisas. Todos os acontecimentos que se dão fazem parte do conselho de Deus. Nada que acontece está fora da vontade de Deus. Isto é que é o conselho de Deus. Diz aqui Isaías 46, uma parte que eu destaquei, que desde o princípio ele anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ele diz: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O conselho de Deus é o plano de Deus para a criação de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas segundo uma predeterminação de Deus, segundo a sua vontade. Tudo que foi criado, tudo que existe, faz parte do conselho de Deus. Também, irmãos, faz parte do conselho de Deus sustentar todas as coisas. Deus cria todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas. E também faz parte do conselho de Deus o plano, tendo em vista a queda, o plano da redenção do homem. Em outras palavras, Deus faz todas as coisas por si mesmo, eficazmente, ou permite que o homem faça as suas escolhas. Quando Deus, no seu conselho, que fala muito bem da sua soberania, da sua autoridade, que fala da sua onipotência, da sua onisciência e da sua onipresença, a despeito disto, Deus, no conselho da sua vontade, permite que nós façamos escolhas. Vamos pensar da seguinte maneira. Vocês sabem que existe uma discussão, quase que, não digo eterna, mas uma discussão de muito tempo, entre a percepção de como é que o homem pode ser salvo. Então tem a coluna dos chamados calvinistas, que diz que Deus, em sua soberania, ele escolhe o homem para a salvação, não é? Aponta e diz: bom, aquele ali vai ser salvo e aquela viva vai ser salva. E tem a briga também com os arminianos, que dizem não, que o homem, ele é quem escolhe. Deus oferece e o homem faz a sua opção. E essa briga não tem fim. Ninguém sabe se Deus já escolheu alguns para perdição, para danação eterna, e outros para salvação. Ou então, se Deus envia, por exemplo, a sua palavra, e alguns aceitam ou rejeitam, segundo a sua vontade, Deus não tem nada a ver com isso. Acompanha depois da decisão da pessoa. Eu penso, e nisso não estou só, que existe uma solução intermediária para toda essa confusão, que não tira a soberania de Deus, nem afasta o conselho da sua vontade. É que Deus tem uma vontade, porque Ele diz: eu faço tudo segundo a minha vontade.
E faz parte da vontade de Deus conceder a mim e a você escolhas. Ele estabelece todas as coisas e diz, bom, durante um período de vida, porque não podemos falar de escolha sem relacionamento, sem vida, não é verdade, irmãos? Tem que ter relacionamento de vida. Então, durante um período de vida, que começa com o nascimento até a nossa morte, Deus, que é soberano, nos fornece a capacidade de escolher. Porque Deus não nos fez autômatos, bonecos, bebê reborn. Não. O Senhor, irmãos, nos fez a sua imagem segundo a sua semelhança. Deus nos fez seres lógicos, racionais. Para que razão? A evidência, irmãos, tem muitas coisas para fazer escolhas. Claro que as fazemos ou de modo certo, ou de modo errado, dependendo por vezes de certas circunstâncias. Contudo, quando Deus me dá a liberdade da escolha, Ele não está abdicando da sua soberania e nem da sua vontade. Eu penso que equaliza melhor, porque eu não quero entrar nessa discussão. Porque eu já andei para um lado, né? Já fui arminiano, já fui calvinista, e até hoje eu chego à conclusão. Então eu vou me aquietar, pensando da seguinte maneira: Deus é soberano, e Ele só faz as coisas segundo a vontade dEle. E a vontade dEle é permitir a mim e a você fazer escolhas. Amém, queridos? Então vamos aqui, vamos decotar isso, vamos entrar em detalhes, né? Porque falamos que Deus, segundo a sua vontade, Ele controla todas as circunstâncias, Ele nada o surpreende, né? Quem foi que deu entendimento para Deus? Não, Deus já tem entendimento eterno. Quem foi que deu conhecimento a Deus? Deus tem conhecimento eterno? Ninguém. É próprio dele. Mas, no conselho da sua vontade, irmãos, Deus determinou criar todas as coisas. Eu quero até fazer aqui um parênteses para dizer o seguinte: Deus em Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estão absolutamente satisfeitos. Não há falta, não há queixa, não há problema, não há discussão, não há murmuração, né? Não há desinteligência. É um amor eterno entre eles, né? É uma comunhão eterna, aquela comunhão perfeita, né? Não precisamos explicar, mas pelo conselho da vontade de Deus, e aí tu vai segurando, porque segundo o conselho da vontade dele, vai sobrar para você. Ele era muito satisfeito com ele mesmo, em Trindade, tá? Mas aí ele resolveu um dia, sabe o que? Criar o homem. Antes de criar o homem, nós sabemos que Deus criou a terra. Amém, queridos? Deus criou a terra, criou todo o universo. Vamos ver aqui o texto de Colossenses capítulo 1, pensando nesse conselho da vontade de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1, versículo 16. Diz assim, preste bem atenção, que vai corroborar o que nós estamos falando aqui, né? Fortalecendo a nossa fé, para nós nos gloriarmos em conhecer cada vez mais esse Deus que se revelou a nós em graça, né? Colossenses 1, 16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja, nele foram criadas todas as coisas com um propósito. Para ele. Todas as coisas criadas foram criadas para ele. O que foi que Deus criou aqui? Diz aqui: tudo que há no céu, tudo que há na terra, as coisas visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam autoridades espirituais, exemplo, principados, que é potestades, fala de poderio,
Mas tudo isso foi criado por meio dele e para ele. E aí, para nós pensarmos sobre o conselho de Deus, a pergunta é: quem o obrigou a fazer isto? Ninguém o obrigou. E esta ideia de que ninguém o obriga, porque fala do domínio dele sobre todas as coisas, isso perdura, irmãos, para a nossa relação com Deus. Ninguém obriga Deus a fazer nada. Não existe campanha no mundo que obrigue Deus a fazer alguma coisa. Porque, segundo o conselho da sua vontade, ele já predeterminou todas as coisas. Então ninguém o obriga a fazer coisa boa. Por quê? Porque ele está satisfeito com a vontade dele. E ele teve, assim, a bondade de nos comunicar que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Olha, nele mesmo, ele faz as coisas segundo o conselho da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então, em Deus não há erro. Ele mira, ele acerta. Ele vai jogar uma partida de xadrez com você, sabe o que ele faz? Ele já tem um checkmate na cabeça, velho. Você não ganha uma com ele. Ele está no controle de todas as coisas. É preciso, irmão, que nós nos apropriemos dessas verdades, para a gente não andar assim meio, vou andar por aí, né? Não, calma. O Senhor é Deus. Além dele não há outro, ele é soberano. Então a gente tem que andar, como diz a palavra, andar humildemente diante desse Deus, que a despeito de ser nosso Pai, por graça, ele continua sendo Deus e tendo uma vontade. E tem-na revelado a mim e a você. O mistério oculto dos tempos foi revelado a nós, irmãos. Nós somos um povo privilegiado. Nós fomos privilegiados com o conhecimento, ainda que não, vamos dizer assim, não exauriente da vontade de Deus, mas daquilo que ele se permitiu conhecer, se dar a conhecer, ele nos deu a nós. A palavra de Deus diz que as coisas reveladas pertencem a nós. As ocultas pertencem a quem? Ao Senhor. E Deus, no conselho da sua vontade, resolveu se revelar a mim e a você. Mas voltando para o tema da criação, Deus criou o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu, os céus e a terra. Amém, queridos? Já vimos aqui que ninguém obrigou a fazê-lo. E a terra, irmãos, tornou-se sem forma e vazia. Pronto. Acabou com o plano de Deus. Imaginou agora? Deus fez segundo o conselho da sua vontade, segundo a sua autoridade, soberania, seu poder. E aí, Lúcifer faz a rebelião lá nas regiões celestiais, é expulso do céu e causa todo o caos na terra. Deus não foi pego de surpresa. Sabe o que diz o versículo 2? Que o Espírito de Deus já pairava sobre a face da terra. Para quê, irmãos? Para recuperar aquilo que ele havia criado. Vai tomando conta disso aí. Caiu, estragou, Deus conserta, segundo o conselho da sua vontade. Disse mais Deus na criação: haja luz, e houve luz. Deus é soberano em tudo aquilo que ele propõe fazer. Quando ele disse haja luz, tu imagina que a luz diz: não quero ser luz. Inviável, impossível. Haja luz, houve luz.
varejo interessante. Enviou a sua palavra. Você crê que Deus enviou a palavra dele? Enviou a sua palavra. E os sarou. E os livrou daquilo que lhes era mortal. Nós cantamos aqui que o pecado não terá mais o quê? Domínio sobre nós. Deus enviou a sua palavra e nos livrou da lei do pecado e da morte. E nos deu vida, juntamente com Cristo. Sabe por que ele fez isso? Porque nós merecíamos? Não. Ele fez isso segundo o conselho da sua vontade. Irmãos, isso é sério. Se Deus tivesse, aqui é a hipótese, se Deus tivesse decidido mandar toda a raça humana para os quintos dos infernos, ele não estaria fazendo absolutamente nada que pudesse ofender a justiça e a retidão dele. Porque Deus é sábio e nós sabemos que nós somos. Mas Deus, segundo o conselho da sua vontade, criando os céus e a terra, criando tudo que existe, anjos, principados, autoridades, potestades, tudo que Deus criou, ele chegou e disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus poderia ter criado todas as coisas, visíveis e invisíveis, dos céus e a terra, e ainda ter criado o homem. Não há nenhum problema com relação a isso. É a vontade de Deus. Nós estamos falando isso, irmãos, para nós avaliarmos o tamanho da graça que nos alcançou. Por que você está aqui? Foi por causa do conselho da vontade de Deus. Esses fundamentos da fé, irmãos, são muito importantes. Deus criou todas as coisas para Ele, para o seu aprazimento, para desfrutar, Ele desfrutar. Eu os criei para o louvor da minha glória. Deus nos criou, sabe para quê? Para que nós pudéssemos louvar a glória dele. Sabe por que você foi criado? Porque no conselho da vontade de Deus, Deus disse: eu quero ser glorificado. E quero ser glorificado no homem. E assim ele fez. Lembre-se de Jesus, irmãos. Um homem. Jesus, homem. Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que tu me designaste. Essa designação é o conselho da vontade de Deus. Vamos ver outra faceta do conselho da vontade de Deus. Dissemos que Deus é o Criador de todas as coisas. E agora vamos dizer que Deus é que sustenta todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas pela vontade de Deus. Irmãos, Deus nunca perdeu o controle de nada. Ele tem tudo sob o seu controle. Abra sua Bíblia, por gentileza, nos Salmos 119, 90, 91. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 119, 90
91. Você vai ver a clareza dos decretos de Deus, das suas determinações, e como Ele de fato sustenta todas as coisas, sustenta todo o universo. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Irmãos, Deus é fiel. Fundaste a terra e ela o quê? Permanece. Conforme os teus juízos, em outras palavras, conforme o teu entendimento, conforme a tua decisão, juízo é decisão, conforme os teus juízos, conforme o teu propósito, conforme o teu plano, conforme a tua decisão, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas. Diz a palavra de Deus que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A mesma palavra que criou é a mesma palavra que sustenta. A mesma palavra que te chamou é a mesma palavra que te sustenta. Pense, meu irmão, minha irmã, que Deus não está interessado em galáxias. Pense que Deus não está interessado em montes altos. Pense que Deus não está interessado nos mares, nos peixes, nos ares, nas aves. Cuida delas, cuida deles, sustenta todos eles. Mas Deus está interessado no homem. Deus está interessado em mim e você, porque segundo o conselho da vontade dele, Ele nos criou. E nós, irmãos, fomos recriados em Cristo Jesus. E aquele que Ele chamou, segundo o conselho da sua vontade, Ele capacita. Você é um chamado do Senhor e é um capacitado do Senhor. Por quê? Porque Ele sustenta todas as coisas. Se Ele sustenta todo o universo, Ele também sustenta, meu irmão, minha irmã, a mim e a você. Você não está no voo solo, está sozinho, meu irmão, minha irmã. Você tem a seu favor aquele que é o Todo-Poderoso. Amém. Em 1947, logo após o período da Segunda Guerra Mundial, nós viemos de uma Primeira Guerra Mundial, não sei quantos, pode aqui dar um chute aqui, talvez 20 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, vamos pensar aqui em 50 milhões de pessoas morreram. Logo em seguida, um grupo de cientistas que eram vinculados à questão da criação da bomba atômica, cientistas trocando figurinha, criadores da bomba atômica, sabendo o potencial destrutivo daquela arma bélica, eles resolveram criar, imaginaram, um chamado, vamos dizer assim, um relógio do tempo. A quantas horas vai da noite, né? Um relógio do tempo. A que tempo, o Sérgio até ministrou sobre o tempo do domingo passado, não foi, Sérgio? A que horas vai da noite? Então eles criaram um relógio do tempo para mais ou menos, queremos assim, evidentemente um cara estava absolutamente especulativo, baseado em alguma ciência, alguma coisa, alguma percepção. Eles criaram um relógio do tempo dizendo o seguinte: no primeiro momento que eles criaram o relógio do tempo, mostrando que há um momento em que de repente as coisas vão se acabar, por causa do potencial das armas bélicas. E hoje nós podemos, mais modernamente, passados os anos, pensar na questão da atmosfera, né? A questão como é que eles chamam hoje, tem até um nomezinho da ecológica, a questão ecológica, as coisas estão se destruindo, estão se acabando, né? As guerras, rumores de guerras terríveis, todo mundo está pensando na guerra atômica. Nós sabemos que se eventualmente acontecer a guerra atômica, vamos voltar à idade, usar essa expressão, do pó e da pedra, não vai sobrar nada.
Então, quando eles criaram, irmãos, eles determinaram um tipo de tempo certo, tipo assim, nós estamos aqui, vamos dar aqui um exemplo, a 7 minutos, isso é uma hipótese deles, entende? A 7 minutos do final dos tempos. Tinham vindo de uma experiência de muita destruição, toda a Europa destruída, né? A iminência de guerra atômica, logo depois nós sabemos veio a Guerra Fria, todo o tempo com a ameaça de um mundo se acabar. Tem até a música de carnaval, o mundo vai se acabar. Música de carnaval, o mundo vai se acabar. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a orar. Havia essa percepção de que, de fato, a qualquer momento o mundo poderia se acabar por causa das armas químicas. Mas isso é uma variação. Está lá e começou, vamos dizer, em 7 minutos, aí de repente veio para 8 segundos. Eles estão dizendo que hoje, pela configuração das coisas, nós estamos a 8 segundos da destruição da Terra. Isso é um cálculo que é feito por eles. Em função dessas mobilizações, dessas ameaças, desses fatores. Mas, irmãos, Deus não muda. Amém. Glória a Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz: quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerra e tudo mais, não se espante com essas coisas, porque ainda não é o fim, ainda não é a hora. Porque a hora, irmão, é a hora de Deus, não é a hora dos homens. Por maior que seja, nós vivemos num ambiente absolutamente conflagrado. Nesta tribo aqui, nessa aldeia aqui chamada Brasil, um mundo muito grande, a gente às vezes acha que é mais importante que todo mundo. O mundo é muito grande. Deus tem muita gente, né? Toda essa confusão que está aí, de repente a gente já vai se acabar. Está lá a Rússia com a Ucrânia, está lá a qualquer momento a China vai invadir Taiwan, vai acabar com o negócio todo. Aí os Estados Unidos vai se meter, vai querer defender, a Inglaterra vai se meter por lá para cá, a Europa vai se, a União Europeia vai se meter, a OTAN vai se meter, não tem mais o Pacto de Varsóvia, mas ainda tem uma Rússia com potencial bélico, a Rússia vai se juntar com a China. E não se começa a jogar, não sobra nenhuma palha, não sobra nada. Mas, irmãos, o tempo pertence ao Senhor. Por isso, quando essas coisas acontecem, nós não devemos nos apavorar, não devemos nos inquietar. Por quê? Porque o Senhor faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Meu irmão, minha irmã, nem o filho sabe o tempo do fim, só o pai que sabe, irmãos. Ele é quem sabe. Então não vamos nos aquietar, né? Não vamos nos inquietar. Não vamos nos inquietar com essas coisas, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Vai pensando no varejo, irmão. Eu estou falando aqui de universo, eu estou falando aqui em terra, eu estou falando em todas as coisas que podem ser e serão abaladas no tempo de Deus, irmão. É no tempo de Deus que virá o novo céu e a nova terra, não é no tempo dos homens, irmãos. Nós nos lembramos de Diocleciano, que diz que apague-se, o imperador Diocleciano disse assim: apague-se da terra, na época do Império Romano, apague-se da terra o nome de Cristo, apague-se da terra, decreto imperial, decreto do rei, soberano. Onde é que está Diocleciano? E hoje o nome de Cristo está esperado em toda a terra. Stalin disse: vamos acabar com esse negócio dessa religião cristã aqui. Todo mundo ficou apavorado. Você sabe que na Rússia tem a igreja ortodoxa, né? Todo mundo apavorado. Sabe o que aconteceu, irmãos? O tempo passou, Stalin bateu as botas, e hoje a igreja do Senhor Jesus está lá na Rússia funcionando. Conhecimento certo, relacionamento certo. Nós estamos falando aqui, irmãos, de um Deus em que nós cremos. É um Deus que não perdeu o controle das coisas.
Por pior que seja o panorama, meu irmão, minha irmã, universal, pensa no individual. O individual é fichinha para Deus, irmãos. Deus está no controle e pode mudar todas as coisas. Você pode estar com um diagnóstico de morte. Vai morrer amanhã. Você sabe o que o nosso Deus pode fazer, irmãos? Ele pode reverter. Porque o Deus que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, irmãos, Ele ressuscita até os mortos. Pensei que tudo pode, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Eu disse aqui no começo da ministração: enviou sua palavra e os sarou, e os livrou dos que quiseram mortal. Deus tem todo o poder, inclusive para sustentar a tua vida. Irmãos, não existe nada mais frágil do que a vida humana. Você sabia que uma gripe derrubava a negada antigamente? Uma gripe derrubava. Botava para outra, uma gripe. Hoje, graças a Deus, né, temos os remédios, a medicina avançou. A gente já muitos não morrem de gripe. Né? Vai morrer de gripe. Esse nosso Deus, irmãos, Ele cura até câncer. Tem casos de metástase, irmãos, que Deus cura, segundo o conselho da sua vontade. E se Deus não curar? Opa, aí pegou, aí complicou. E se Deus não curar, o que acontece, irmãos? Ele deixa de ser Deus? Ele deixa de ser soberano? A vontade dele deixa de ser boa, agradável e perfeita? É bom sustentar isso. Porque tudo que o Senhor está falando, Ele vai provar. Nós estamos aqui, batalha espiritual, irmãos. É isso? Tudo que o Senhor fala, Ele vai provar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor sustenta também todas as coisas segundo a sua vontade. Agora, nós vamos ver outro aspecto aqui do conceito de Deus. São muitos, irmãos, não dá, é muita coisa. Separe apenas alguns. Deus determinou o tempo da existência humana. Você acredita nisso? O tempo da existência da raça humana, não estou falando nem individualmente não, tá, irmãos? O tempo da existência da raça humana é determinado por Deus. Abra sua Bíblia em Jó 14, versículo 5. Veja o que diz a palavra. Jó 14, 5. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número de seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Veja, meu irmão, minha irmã, que o Senhor estabeleceu limites para a existência humana. Deus sabe, meu irmão, minha irmã, o dia que você vai partir. Ele já estabeleceu todas as coisas. Por isso que eu me recordo agora que o irmão Spurgeon falava que por vezes algumas pessoas chegavam a ele e diziam: olha, irmão, olha aqui por essa situação, né? E ele analisava a situação e dizia: irmã, é bom a gente
a gente colocar isso diante do Senhor, mas no sentido assim de que seja feita a vontade dele, né? Que é mais seguro para nós. Não de maneira nenhuma. A irmã chegou e pegou os puxos. De maneira nenhuma. Eu quero que o Senhor cure o meu filho. O pai estava com enfermidade e a mãe, com aquele afeto maternal, queria que Deus curasse o filho dela. É natural que fizesse isso. Mas ele disse: eu posso orar, mas eu quero orar colocando no final do Senhor, contudo. Isso é bíblico, né, irmãos? Ou não é? Ou não é? Ou não é? A gente esquece disso. Contudo, seja feita a tua vontade. Mas ela disse: não tem negócio de vontade, não. Deus é poderoso, Ele vai curar meu filho. Olha para curar meu filho. Ele disse: eu vou fazer, mas isso é responsabilidade. Irmãos, não era que o irmão estivesse jogando praga em ninguém, não, irmãos. Mas essa mãe viveu para ver a vida perversa que o filho dela passou a viver depois de morrer. Um dos homens mais perversos de Londres foi esse rapaz. E ela teve a oportunidade de encontrar com o esposo e falar com ele. E se agora ele disse: Deus permite que você faça escolhas. Meu irmão e irmã, as nossas escolhas nem sempre são as melhores. Por isso, todas as vezes que nós orarmos, tenhamos a ousadia, a coragem, o desprendimento e, acima de tudo, a humildade de dizer: Senhor, contudo, seja feita a tua vontade. Irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas Deus sabe. E é bom que todas as vezes que nós colocamos as coisas segundo a vontade de Deus, irmãos, nós descansamos. Sabe por quê? Porque se nós somos chamados pelo Senhor e somos dele, todas as coisas. Quantas? Todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, o Senhor está nos chamando nesses dias, desde que começamos a meditar sobre os fundamentos da fé, para nós irmos para um plano mais alto, ainda que sejam fundamentos. O Senhor está nos chamando, irmãos, para que a gente tenha uma compreensão exata quem é o Deus que nos chamou. Nós precisamos conhecer, buscar conhecer a sua vontade. O irmão, eu estava, evidentemente, eu vi a administração domingo, ele falando que havia tempo para todo o propósito, né? O tempo vai passando. Se nós pudermos aqui no varejo perguntar assim, por exemplo, qual é a vontade de Deus para mim? Aí eu poderia responder assim, bem rapidamente: a vontade de Deus para mim é a minha santificação. Por quê, irmãos? Porque Deus é santo. E Ele chamou, nos criou, sabe para quê? Para Ele. Para expressarmos a vida dEle. A vontade de Deus é uma santificação. E a gente, às vezes, reluta em tomar, foi dito tudo mesmo aqui, tomar a nossa cruz. Para que a vida santa do Senhor se expresse no nosso corpo. Nós estamos vivendo nesses dias, irmãos, um cristianismo muito confortável. E o nome disso eu chamo de religião. Religião. Não é o cristianismo com cruz. É cristianismo sem cruz.
sabe qual foi, irmão? Para que ele fosse para uma cruz. Quanta maldade o pai faz com o filho, né? Mas foi a vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita? É. O Senhor diz. Fui irônico, hein, irmãos? Ele diz: tome a sua cruz e siga. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Mas você pode resistir à vontade de Deus. Muitos têm resistido muito tempo a respeito de coisas, das mesmas coisas. E o Senhor está dizendo: eu te chamei e te capacitei para que você possa me seguir. Segundo o conceito da vontade de Deus, irmãos e irmãs, o Senhor quer que nós abandonemos a vida velha. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida velha não presta para nada. O conceito que nós temos a respeito de nós mesmos é um conceito falso, irmãos. Paulo, o apóstolo do Senhor, ele era um homem altamente preparado. Ele se sobressaía na religião dele sobre todos os irmãos. Paulo era um filósofo. Pela sublimidade de conhecer a Deus, que ele sabia que Jesus era Deus. Amém, queridos? Pela sublimidade do conhecimento em Cristo Jesus, ele abandonou todas as coisas. Ele considerou todas as coisas como esterco, como fezes. Aquilo para ele que era lucro, ele considerou perda. Segundo o conselho da vontade de Deus, nós estivemos aqui ministrando, irmãos, durante alguns domingos a respeito do caráter de Jesus Cristo. E nós dissemos que Jesus era o homem mais humilde que já andou na terra. E ele disse para mim, disse para vocês: sede bem-aventurados os humildes. Jesus foi a pessoa mais mansa que andou na terra. E ele disse: bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque o Senhor está implicando conosco, exigindo tal coisa de nós? Seja humilde, seja manso, seja pacificador. Por que ele está fazendo isso? Porque esse é o conselho da vontade dele, irmãos. Você nunca vai ter paz se você não seguir o conselho da vontade de Deus. Nós nunca vamos conseguir paz se nós não seguirmos o conselho da vontade de Deus. Feliz, alegre, terá uma boa jornada aquele que seguiu os preceitos do Senhor. Segundo o conselho da vontade de Deus, ele está autorizado, e o Filho disse isso com muita clareza: por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Se não fazemos, irmãos, isso é uma religião. Qual a diferença que tem na religião que não falou que o pecado não terá mais domínio sobre nós? Quem sabe disso aí? Irmãos, são poucas pessoas que sabem disso, meu amigo. Não são todas as pessoas que sabem disso, não. A pessoa sabe o seguinte: Jesus morreu, pagou o preço do meu pecado, e quando ele disse isso para ele, sabe o que ele disse para você? Muito obrigado. Salvou, sabe de uma coisa? Tu não vai mais para o inferno. Glória a Deus, aleluia. Sapatinho de fogo. Mas quem sabe, irmãos, que quando Jesus morreu, nós morremos juntamente com ele? Quem sabe disso? Quem prega isso? Quem fala que considerai os mortos para o pecado e vivos para Deus? Porque tudo foi criado segundo o conceito da vontade dele, para ele mesmo. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus, segundo o conceito da vontade de Deus.
e nós resistimos, irmãos, à vontade de Deus. Por favor, não faça isso. É tempo de despertar do sono. Vai alta noite, irmãos. O tempo do relógio aqui dos homens falha, mas o de Deus não falha. Vai alta noite, o dia já vem. É hora de nós nos despojarmos das obras infrutíferas das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dará. Não se turbe, portanto, o vosso coração. Crede em Deus, cuja vontade é boa e agradável e é perfeita. Amém. O Senhor sustenta todas as coisas. Ele sustenta a palavra dele, irmãos. A minha palavra não voltará para mim vazia, sem que antes ela cumpra o propósito para o qual foi designada. O Senhor envia a palavra dele. Me lembro que João Batista estava batizando no deserto e diz que muitos homens publicanos e muitos das multidões acorreram a João Batista e por ele foram batizados. Mas diz-nos a palavra que os fariseus, os religiosos, não se submeteram. O texto está dizendo assim: não se submeteram à vontade de Deus. Meu irmão, os esforços do Senhor não são para sustentar corações duros. Os esforços do Senhor são para aproveitar o coração novo que Ele nos deu e nos fazer sensíveis à Sua palavra. Ele é o soberano, está no trono, nós devemos orar para as mãos deles, para a direita e para a esquerda, para ser qual delas virá sua descendência. Meu irmão, minha irmã, o tempo da existência dos homens foi determinado por Deus. 70, 80, 90, hoje com os bons recursos, o mais é canseira. Eu estou dizendo já para vocês, irmãos, que eu já estou com 69. Já estou com 69. Se eu for contar o tempo da barriga da minha mãe, porque ninguém nunca conta o tempo da barriga, só conta depois que nasce. Está contando errado. Né? É 69 e 10 meses. O tempo está passando, irmãos. Já estou todo quebrado. Fui moço, agora sou velho. Que velhice você vai querer ter no Senhor? Domingo passado, o Sérgio falou de disciplina. Coisa tão estranha, né? Deus disciplina a mim e a você. Por que a gente não fala nisso? É tudo uma bênção. Interessante isso. Tudo uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Tudo é festa. Deus disciplina, irmãos. Segundo o conselho da vontade de Deus, Ele tem nos amado, né? E nos amou até o fim, enviou seu Filho para nos salvar. Segundo a vontade de Deus, irmãos, pelo amor dele, Ele nos disciplina. Você já foi disciplinado pelo Senhor? Diz que é melhor ser disciplinado pelo Senhor do que pelos homens, não é verdade? Porque os homens são cruéis. Mas sabe, irmão, nos homens de Deus não. Porque Deus disciplina.
A palavra de Deus diz que, segundo o conselho da vontade dele, os homens têm que se examinar todos os dias se permanece na fé. Que história é essa? Como é que um crente, que é crente no Senhor Jesus Cristo, é desafiado a examinar-se para saber se permanece na fé? Por que Paulo está dizendo isso pelo Espírito Santo? Porque existe fé sem obras, irmãos. Porque existe fé sem cruz. E tem que ter cruz. A palavra de Deus diz, por exemplo, quando nós participamos da mesa do Senhor, o Senhor tem misericórdia de nós, irmãos. O Senhor tem misericórdia de nós. Quando nós participamos da mesa do Senhor, não faça disso um ritual qualquer. Ele diz, por não servirmos o corpo, nas suas mais variáveis ações, nós podemos estar comendo e bebendo juízo para nós mesmos. Se Deus determinou o tempo da nossa existência, nada podemos fazer em relação a isso. Você sabe que Deus pode tirar a minha vida e a sua vida por participar dessa mesa indignamente. O Senhor pode colocar de cama. Por essa razão, só para baixar a bola. Não é vontade de Deus, não. É para baixar a disciplina de Deus, é amor. Para baixar a bola. Pode colocar de cana. Por essa razão, há entre vós, que vós? No mundo? Muito participante da mesa? Não. Muitos fracos e doentes. E não poucos que estão. Deus disse que a gente faça isso, sabe para quê? Para nós não sermos condenados com o mundo. Condenado com o mundo? Que história é essa? Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem equilíbrio, meu irmão, na sua fé. Na sua soberania, Deus quis que fosse assim. Aquele mesmo Senhor de Romanos que diz, agora pois nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, cantamos ali, te livrou da lei do pecado e da morte. Esse mesmo Jesus que diz que em Jesus fomos libertos da lei do pecado e da morte, para não sermos escravos do pecado, amém, queridos? O pecado não terá mais domínio sobre nós, amém, queridos? Esse mesmo Deus diz, aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E agora, José? Como é que a gente faz? Como é que a gente consegue isso aí? É o conselho da vontade de Deus. Guarde no seu coração, meu irmão, isso que nós estamos tratando hoje à noite. Porque nós estamos aqui falando de um Deus que decidiu todas as coisas para ser glorificado, e isso não tem nenhum reflexo sobre a nossa vida. Isso tem que ter, irmão. Porque o negócio de Deus é com os homens. O negócio de Deus é comigo e com você. Então a gente deve ouvir a palavra do Senhor. E segundo o conceito da sua vontade, Ele determina o tempo da existência humana. Morre uma só vez. E depois que morreu, vem o juízo. Não tem purgatório para purgar, não tem nada disso. Depois que morreu, é isso. Na sepultura não há obras. A morte e a sepultura não podem te louvar. Na sepultura não há obras, não há conhecimento, não há nada. O tempo é agora. O Senhor escolheu para mim e para você compreender o conselho da sua vontade. Tendo em vista a queda, amados irmãos,
tendo em vista a queda, segundo o conselho da vontade de Deus, Ele nos salvou. Ele nos salvou através de seu Filho Jesus Cristo. Segundo o conselho da vontade dele, Ele estabeleceu um meio só de salvação, não de obras, para que ninguém se glorie. Tradição familiar, religião de antepassados, pessoa moralmente aprovada pela sociedade, nada disso resolve o problema. O Senhor estabeleceu o meio e modo de salvação do conselho da sua vontade. Ele que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, Deus determinou a nossa salvação. Ele nos justificou, nos regenerou, nos fez nascer de novo, nos transformou em novas criaturas. Mas a salvação não se encerra aí, irmãos. A salvação tem santificação, que é a salvação da nossa alma. A primeira salvação é a salvação do Espírito. Ganhamos o Espírito novo. Justificado pela fé, temos paz com Deus. Agora a salvação é da nossa alma, do nosso eu, das nossas vontades, do nosso jeito de fazer as coisas. É do jeito que eu quero. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem canta de galo sou eu. Se falar mais alguma coisa, eu que resolvo o problema. Vou fazer isso, vou fazer essa indústria, vou construir isso, aquilo, vou resolver tudo da minha maneira. Não se esqueça do conselho da vontade de Deus. Ele quer salvar a sua alma. Meu irmão, nós estamos salvando a nossa alma agora. A nossa alma, meu irmão, minha irmã, precisa ser salva. Precisa ser salva a nossa alma, meu irmão, minha irmã. Você já está salvo no Espírito, você tem um Espírito novo, você é uma nova criatura. Agora você tem o Espírito Santo habitando em você, que ministra a sua alma. O caminho é esse, nele andai. Agora você tem o Espírito Santo que fala com você. Deixa a ira, deixa o furor, porque isso acabará mal. Quem fala isso é o Espírito Santo que habita em nós, irmãos. Porque antes disso, quem mete o pau, mete o cacete, rapaz. Que conversa é essa? Mas agora ele diz: tem paz uns com os outros. Mensageiros da paz nós somos. Ele nos salvou e continua nos salvando, irmãos. Eu não sei se adianta ganhar as religiões todas, ganhar todo esse conhecimento que nós temos do Senhor Jesus e perder a nossa alma. Não sei se vale a pena, irmãos. Que a nossa alma está sendo salva. Saindo aqui para a conclusão, vamos ver aqui outro aspecto do conselho de Deus. É a obra que Ele faz em mim e através de mim. É a obra que Ele faz no cristão, Ele mesmo faz diretamente no cristão, em nós e através de nós. Efésios 2, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor, muito conhecido esse versículo, sabemos de qual é salteado. Efésios 2, 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, conselho de Deus, preparou para que, irmãos, para que andássemos nelas. Irmãos, que boas obras são essas? Quais são as obras da fé? Você pode dizer para mim, por gentileza, se me permite usar, você pode dizer aí uma obra que Deus preparou para você andar nela? Pode dizer aí? Deus preparou as boas obras, são muitas obras, para que nós andemos nelas. Me diga aí uma obra que Deus preparou para nós andar nelas. Eu vou ajudar.
para andar nelas, né? Vou dizer uma que resume quase tudo. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da. É uma boa obra, andar no Espírito. Você sabe o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é ter amor. Andar no Espírito é ser fiel, é ser manso, é ter domínio próprio, é ter paz, é ser benigno, é ser bondoso. Você sabe a diferença de benignidade e bondade? Você sabe a diferença disso? Porque para você não é condição não. Ser benigno, que é o fruto do Espírito, é ter pensamentos bons a respeito da outra pessoa. Pensamentos bons. Estou sintetizando. E bondade, sabe o que é? É prática de atos bons. Aí, as boas obras do preparou. Agora eu pergunto, você está se examinando com relação a isso? Você tem praticado isso? Se não está praticando isso, o que você está praticando? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo, meu irmão? Palavra dura, hein? Isso é para mim, viu, Fernando? Antes de ser para ti, é para mim. É para todos nós. É o Senhor querendo que o conselho da vontade dele seja compreendido. Saibais, criais e entendais para poder praticar. Me lembrei de Davi, aquele jovenzinho lá de trás da malhada. Samuel foi atrás lá do ungido para substituir Saul. Viu um filho, viu outro, viu um filho, viu outro. Não, temos lá. Quem é? Davi. Vai chamar Davi. Era Davizinho. Chamado Davi. Aí lá na carreira de Davi, lá adiante, segundo a vontade de Deus, Davi, na sua fraqueza, enfrentou o poderio do exército filisteu na pessoa representativa de Golias. Ele destruiu Golias. Uma boa obra, irmãos. Diz a palavra de Deus que Davi serviu a geração dele. O versículo diz assim: serviu a geração dele, Davi, segundo a vontade de Deus. Ipsilis, segundo a vontade de Deus. E dormiu. Davi era um homem segundo o quê? O coração de Deus. Sabe o que ele dizia, irmãos? Com todas aquelas fraquezas dele: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim o teu espírito. E se retirar, vai dar problema. Não retire de mim o teu espírito. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo habita dentro de nós. Por favor, não faça vã a graça de Deus. Ele habita dentro de nós. Ele vos guiará a toda a verdade. Olha, eu tenho tanta coisa para dizer a vocês, mas vocês não são capazes de suportar agora, porque vocês não têm o Espírito habitando em vocês. Mas o Espírito veio habitar em nós, foi enviado a habitar em nós. E aí começou a ser revelado o mistério da vontade de Deus para todos nós, irmãos. Que nós somos libertos do poder do pecado. E vou concluir
com um aspecto do conceito de Deus, que é o reino de Cristo. Você crê, meu irmão, minha irmã, que existe um reino milenar? Você crê que existe uma Jerusalém celestial? Você crê que haverá novo céu e nova terra? Mas você crê também que há antes disso um reino milenar? Salmo 2, verso 6 a 8. Aqui está o conselho da vontade de Deus, irmãos, com relação ao seu filho. Salmo 2, versos 6 a 8, diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, que é a mesma coisa de conselho. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Daniel 7, 13 e 14, que foi objeto de estudo nosso anterior, diz a palavra de Deus que o Filho do Homem se dirigiu ao ancião de dias e foi-lhe dado domínio, glória e reino para todo o sempre. Irmãos e irmãs, Jesus voltará. E quando ele voltar, ele quer encontrar eu e você mais do que vencedores. Vencedor sobre o quê, meu irmão, minha irmã? A palavra de Deus diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, porque fomos justificados, eles reinarão em vida através de Jesus Cristo. Agora a pergunta é: que reino é esse que nós vamos reinar em vida? É prosperidade? É saúde o tempo todo? Não, irmãos. Reinar em vida é ter o reino do Senhor dentro de nós, já agora. E o que é o reino de Deus, irmãos? É comida? É bebida? O que é, irmãos? É justiça. Vida de justiça, não de injustiça. Paz e alegria do Espírito Santo. As irmãs estão estudando um livro sobre contentamento. E eu vou ter que ler esse livro. Porque de vez em quando a Cristina diz para mim que eu sou meio descontente. E é verdade. Mas um ao outro ajudou. Eu vou dar uma lida nesse livro, contentamento. Para que eu possa, de fato, ter alegria por tudo aquilo que eu recebi do Senhor. Pela sua escolha soberana, nos chamando, a mim e a você, nós temos que ser pessoas alegres. Reino de Deus. Mas haver um momento, irmãos, porque nós somos coerdeiros com Cristo, e o Pai diz que pede-me, eu te darei as nações por herança. Diz: eu designei o meu rei. Jesus vai voltar para reinar 1000 anos, irmãos. E nós somos coerdeiros com Ele. E diz que nós também vamos reinar com Ele. Mas quem são aqueles que vão reinar com Ele? São todos os crentes? Infelizmente não, irmãos. Infelizmente não. No tribunal de Cristo, quando Jesus voltar nas nuvens, nós seremos, os que estiverem mortos serão ressuscitados, irão comparecer diante dele, e os vivos serão arrebatados. E lá haverá um julgamento, irmãos. Julgamento familiar. Não para condenação. Não para condenação. Mas, a exemplo das virginécias, o Senhor está vindo. E agora, o que ele faz? Vamos lá. Vamos atrás do
Senhor, mas eu não tenho o suficiente para apresentar ao Senhor. E diz a palavra de Deus que as virgens sábias entraram e as nécias ficaram de fora. Virgem, meu irmão, é símbolo de santidade. É para os santos, é para os crentes, tá? Virgem santo, é crente. Muitos crentes, irmãos, vão ficar do lado de fora. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. 1000 anos. A gente olha para esse mundo, as injustiças, todo tipo de coisa que não presta, mas haverá um tempo que a justiça reinará. 1000 anos de justiça. Não queremos ficar de fora, meu irmão, minha irmã. Por favor, não fique de fora, não queira ficar de fora, eu não quero ficar de fora. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de você, meu irmão, minha irmã. Vamos nos examinar diante do Senhor, não naquela introspecção, mas à luz da palavra. Senhor, sonda, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Faz com que eu me desvencilhe disso, Senhor, que saia deste caminho e ande na vereda da justiça, Senhor. Porque para isso Tu me chamou, Senhor. Para andar na vereda da justiça. Você é um privilegiado, meu irmão, minha irmã. Segundo o conceito da vontade de Deus, Ele te chamou para reinar com Ele. A vida vai durar 70, 80, 90 anos, irmãos, vai passar. Ao homem está ordenado morrer uma só vez depois do juízo. Para nós, o julgamento começa por onde, irmãos? Por onde? Pela casa de Deus. Deus não é injusto. Segundo o conselho da vontade dele, ele estabeleceu que o julgamento começa por onde? Porque aqui muito é dado, muito é requerido. Não é julgamento para condenação, não, meu irmão, minha irmã. Porque se você de todo o coração, eu não sei, você sabe do seu coração, eu não sei, você sabe. Se você sabe que você de fato é uma nova criatura, você não vai ser condenado, não. Mas você vai ficar de fora do reino. Eu vou ficar de fora. Sabe o que diz lá? Que há choro e ranger de dentes. A gente pensa que é lá no lago de fogo, que é só isso. Não. Choro e ranger de dentes significa o seguinte, que você vai simplesmente como os fariseus. Eles rangiam os dentes lá na morte de Estevão. Não era porque ele estava sendo lançado no lago de fogo, não. Porque eles eram confrontados. Eles rangiam os dentes. E no reino milenar, sabe o que vai ser ranger de dentes? É ficar fora da festa. Nas trevas, o candelabro vai estar apagado. O candelabro vai estar apagado. Onde tem luz lá na festa, nós vamos ficar de fora, irmãos. O Senhor nos chamou para reinar com Ele, irmãos. Segundo o conceito da vontade dEle, Ele nos criou. Nós caímos. Ele nos recuperou. Ele nos deu vida nova. E nos chama para ser participante da sua santidade, para viver uma vida nova. E por fim, reinar com Ele. Nós somos do Senhor, irmãos. Não são anjos que vão reinar aqui na terra, não. Somos nós que vamos reinar aqui na terra. Somos nós. O Senhor chamou a mim e a você. Que o Senhor esteja falando ao seu coração nessa noite. Segundo o conceito da vontade de Deus, Ele chamou você. Você é muito precioso para Ele. Não porque em si mesmo você seja precioso, é porque Ele te fez precioso. Porque Ele colocou o Filho dEle em você. Deu o Filho dEle para você. Você tem valor porque Deus deu o Filho dEle por você. O grande tesouro Ele deu por mim e por você. Mas Ele fez tudo isso para quê, irmãos? Para o louvor da sua glória. Pai Celestial, no nome de Jesus, que as nossas vidas, Senhor, sejam para o louvor da Tua glória. A Tua palavra diz, Senhor, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Tua palavra diz, Senhor, que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis. Está escrito na Tua palavra. Mas também está escrito sobre Tu sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que tu nos amaste. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, tu nos deste vida em Cristo Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Segundo o conceito da tua vontade, Senhor, tu nos chamou para sermos participantes da tua santidade. Senhor, nós cremos, Senhor, que nós não fomos entregues à nossa própria sorte depois que tu nos regeneraste. A tua palavra diz, Senhor, é a tua palavra, que tu velas sobre ela, é sobre esta palavra, ela diz que tu estás todos os dias operando em nós o querer e o realizar segundo a tua boa vontade. Senhor, não permita que no nosso dia, dos nossos afazeres, nós esqueçamos, Senhor, que nós somos teus e a tua vontade, Senhor, é que nós andemos na tua luz. Tu tens nos chamado, Senhor, segundo o conceito da tua vontade, para que nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Senhor, tu nos chamaste, Senhor, para que nós fôssemos um testemunho vivo do poder regenerador na obra de Jesus Cristo. Senhor, tu nos designaste para irmos e pregarmos o Evangelho das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Senhor, não podemos fazê-lo, Senhor, se a nossa casa, Senhor, a nossa casa não tem sido, Senhor, resposta para o Evangelho que liberta. Olha, Senhor, para a minha casa, olha para a casa dos meus irmãos e tem misericórdia de nós. Desperta-nos, Senhor, do sono que nós estamos, porque a noite já vai alta e tu já estás preparando, Senhor, a volta do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, nós queremos ser achados fazendo aquilo que tu designaste que nós fizéssemos. Ajuda-nos, Senhor, a vislumbrarmos quão bom e agradável é praticarmos as obras que tu preparaste para andarmos nelas. Bendito seja o teu nome. Continua, Senhor, falando durante essa semana comigo e com os meus irmãos, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Nós choramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.